A graça e a paz, irmãos de nosso Senhor Jesus. É bom estar com os irmãos mais uma vez para falar a respeito dos sacramentos, continuar nossa série e hoje falar a respeito de um assunto muito especial dentro da estrutura dos sacramentos, que é a respeito do sacramento do batismo e mais particularmente o batismo infantil. E nós vamos entender melhor por que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, batiza as suas crianças e por que nós entendemos que isso é uma ordenança bíblica, não simplesmente da nossa igreja, mas sim uma ordenança bíblica. Então, para isso, nós vamos trazer uma pergunta e uma resposta do nosso Catecismo Maior. Na pergunta 166, o Catecismo pergunta: a quem deve ser administrado o batismo? O Catecismo mesmo responde: o batismo não deve ser administrado aos que estão fora da igreja visível, e assim estranho aos pactos da promessa, enquanto não professarem a sua fé em Cristo e obediência a Ele. Porém, as crianças cujos pais ou um só deles professarem a fé em Cristo e obediência a Ele, estão quanto a isso dentro do pacto e devem ser batizadas. Então, o nosso catecismo ele é muito claro ao dizer que aqueles que devem ser batizados são aqueles que estão no pacto, na igreja visível, estão dentro das promessas do pacto, né? Então, ele inclui isso aqueles que professam a sua fé e também as crianças. Nós vamos entender por que o catecismo usa dessa estrutura, incluindo a criança. Nós vamos entender que é muito mais do que uma estrutura do catecismo, é uma estrutura bíblica. Então, para isso, nós vamos precisar entender uma estrutura que perpassa toda a Escritura, que é a estrutura da história da salvação, na estrutura pactual que é centrada em Cristo Jesus. Então, esse gráficozinho vai nos dar uma noção dela. Nós vemos que há uma história da salvação, né? Essa linha que perpassa a história do mundo, que é a história de Deus realizando o seu plano de redenção. Então, dentro dessa história da salvação, de Deus realizando sua redenção no mundo, nós temos o pacto das obras, o início dessa história, que está descrito em Gênesis capítulo 1, capítulo 3, onde nós temos a criação do mundo, a criação do homem e o pacto que é feito entre Deus e o homem. Ali, Adão representando toda a humanidade. Nós sabemos bem a história e aqui nós não vamos repeti-la. Deus deu uma ordem muito clara a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Adão desobedece, ele descumpre a lei do pacto, ele quebra a lei do pacto e então ele sofre as maldições, ele morre, ele tem a morte física porque ali ele começa a morrer, ele tem a morte espiritual porque ele se afasta de Deus e tem a promessa de uma morte eterna, um afastamento eterno de Deus, se Deus não providenciasse uma salvação. E é o que nós vemos no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, onde Deus inaugura ali o pacto da graça, prometendo um redentor que pisaria a cabeça da serpente e então traria vitória e libertação ao homem, vencendo o pecado, o mundo e Satanás. E nós podemos entender então que esse pacto da graça é dividido em dois grandes períodos, em duas grandes dispensações na Escritura. A primeira delas, o Antigo Testamento, onde nós podemos ver esse pacto desenvolvendo antes da chegada de Cristo. O pacto que continua com Adão, com Eva, que perpassa Abel, que perpassa Enoque, Noé, enfim. E assim vai progredindo até chegar a Abraão, Moisés, Davi e assim por diante. Nós vemos então que esse pacto alcança a sua plenitude no Novo Testamento, com a vinda de Cristo. E então nós percebemos que a história da salvação, que está baseada na estrutura dos pactos, na estrutura das alianças, possui o seu foco em Cristo. E é interessante que um teólogo chamado Patrick Furin, ele faz uma interessante citação. Ele diz o seguinte: o abençoado Redentor, né, Jesus Cristo, a quem o Evangelho revela nos tempos do Novo Testamento, é ele mesmo o começo e o fim do esquema das dispensações de Deus. Ou seja, ele é o começo prometido em Gênesis 3:15 e ele é o fim onde tudo se cumprirá no Antigo e no Novo Testamento. E nele encontra-se igualmente o centro do plano do céu e o único fundamento da confiança, da confiança e da esperança humanas. Eu vejo o que ele diz: para que antes de sua vinda ao mundo, no Antigo Testamento, todas as coisas de necessidade apontassem para ele, tipos e profecias
carregavam testemunho das coisas que diziam respeito à sua obra e reino. Os filhos da bênção foram abençoados em antecipação, a sua redenção prometida. Mas, com a sua vinda, a grande realidade veio, e os propósitos mais elevados do céu entraram em seu cumprimento. Aqueles que estavam no Antigo Testamento esperavam e ansiavam a vinda de Cristo, e na esperança da vinda de Cristo eles tinham salvação. Aqueles que estão no Novo Testamento olham para o Cristo que veio, e pela esperança no Cristo que veio, pela fé no Cristo que veio, eles alcançam a mesma salvação dos antigos. Então, a estrutura bíblica é a estrutura de história da salvação, que tem uma estrutura pactual, que está baseada na aliança, primeiro a aliança das obras, depois a aliança da graça, e essa aliança da graça é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, onde os meios de salvação são os mesmos, onde a fé necessária para a salvação é a mesma, onde Cristo é o mesmo e onde o foco é o mesmo, a glória de Deus em Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus. Nós vamos tentar detalhar isso mais um pouco, né? Mas antes disso, nós vamos perceber que Deus, desde o Antigo Testamento, ele afirma que só aqueles que fazem parte da aliança é que podem receber o sinal dessa aliança, o selo dessa aliança, que é o sacramento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 17, versos do 9 ao 11, nós lemos assim: Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança. Veja, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, o sinal da aliança é a circuncisão. Esta é a aliança. Ele até usa, né, a parte pelo todo, né? Ele usa o sacramento pela aliança completamente. Esta é a minha aliança, o sacramento, a circuncisão. Então, quem faz parte da aliança? Aqueles que foram circuncidados. Quem faz parte da aliança visível, da igreja visível? Aqueles que fizeram aliança com Deus e significaram isso, selaram isso com o sacramento, no caso aqui a circuncisão. E nós podemos ver isso mais claramente ainda no texto de Êxodo, capítulo 12, verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e a observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então a estrutura da antiga aliança está muito posta, está posta aqui, está clara. É a circuncisão que é o sacramento de entrada na aliança, e para ceiar, não para ceiar, né, para participar do sacramento da Páscoa, é necessário, então, participar da circuncisão, fazer parte do povo. Não se pode tomar assento na Páscoa se não se fizer parte do povo. Então, para se fazer parte do povo, sacramento. Então, aquele que deseja participar da Páscoa, participa. Quando quer? Não. Mas sim quando faz parte do povo, recebe o selo, professa a sua fé, e então é recebido no povo de Deus, recebe o sacramento da circuncisão na antiga aliança, e então pode dignamente tomar parte na Páscoa. Essa é a estrutura, o sacramento de iniciação e o sacramento de confirmação, continuação na aliança. Então, além dessa estrutura que há no Antigo Testamento, nós podemos perceber que essa estrutura permanece por um simples argumento, simples mas poderoso. Há uma unidade essencial na igreja do Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, Gálatas 3:8 nos diz: Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Veja, o Senhor justificaria pela fé os gentios desde Abraão, isso foi prometido: em ti serão abençoados todos os povos. Na antiga aliança, a salvação dos gentios era prometida. Hebreus 4:2: Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles quem? Aqueles da antiga aliança, do Antigo Testamento. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, o que esses textos mostram muito claramente é que há uma unidade na Igreja de Cristo. A Igreja do Antigo Testamento é a Igreja do Novo Testamento. A Igreja
da antiga dispensação é a igreja da nova dispensação. As boas novas que nós recebemos são as boas novas que eles receberam. A fé que nós temos e somos salvos através dela é a fé que eles também tinham e eram salvos através dela. O mesmo Cristo que eles criam, olhando para frente, para aquilo que viria, em uma expectativa, em uma esperança, é o mesmo Cristo que nós olhamos agora para aquilo que já se consumou, numa esperança já consumada, né? Então, a unidade da igreja é fundamental para entendermos esse princípio básico. Então, veja, nós temos a história da salvação, uma estrutura pactual, e o mesmo pacto da graça acontece em duas dispensações. Baseado nisso, eu tenho a unidade da igreja. A igreja da antiga aliança, ou da antiga dispensação, do antigo período do pacto da graça, é a mesma igreja do período do Novo Testamento, da nova aliança em Cristo Jesus. Então não se tratam de dois pactos diferentes, mas um único pacto em dois períodos diferentes. Não se tratam de duas igrejas, mas uma mesma igreja estabelecida em dois períodos diferentes. Uma igreja que continua, que é essencialmente a mesma. Continuando, então, nós podemos ver essa unidade nos sacramentos da antiga aliança e da nova aliança. Por exemplo, nós temos em Romanos 4:11 o que Paulo fala a respeito de Abraão. Ele diz: e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda circunciso. Então, Paulo usa sinal, selo, para se referir a um sacramento da antiga aliança, a circuncisão, se referindo àquele texto que nós citamos, de Gênesis capítulo 17, falando que o sinal e o selo da justiça da fé era a circuncisão. A fé estava presente na antiga aliança, e isso era significado e selado por meio da circuncisão. O elemento da fé não é excluído, muito pelo contrário. Outro texto muito interessante a respeito disso, da unidade entre os sacramentos da antiga e da nova aliança, vide batismo e santa ceia na nova aliança, e Páscoa e circuncisão na antiga aliança. Então, o texto de 1 Coríntios nos diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. O Cordeiro Pascual. Essa é a imagem de um antigo sacramento, da antiga aliança, para ilustrar a verdade da nova aliança. Que, na verdade, é a mesma verdade das duas alianças, vista mais explicitamente ou em realidade na nova aliança. Cristo foi morto, o nosso Cordeiro Pascual foi morto. Isso mostra claramente que os sacramentos da antiga aliança não eram diferentes em essência, mas eram os mesmos sacramentos em essência, apontavam para o mesmo Cristo que viria, para a mesma salvação que viria através dele, e para os mesmos benefícios do pacto da graça que viriam através dele. Outro texto que mostra isso muito claramente é um texto muito especial, é o texto de 1 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao 4. Perceba como Paulo usa da linguagem do Novo Testamento, dos sacramentos do Novo Testamento, batismo e santa ceia, para descrever as experiências do Antigo Testamento. Então Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, nossos pais da antiga aliança, estiveram sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, a linguagem do batismo para se referir à experiência da antiga aliança. Continuando, todos eles comeram de um só manjar espiritual, veja a linguagem da ceia, e beberam da mesma fonte espiritual. Poderia ser traduzida da seguinte forma: comeram de uma só comida espiritual e de uma só bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. A linguagem do batismo, a linguagem da ceia, para significar e selar a mesma verdade, Cristo. A pedra espiritual era Cristo. As experiências do povo da antiga aliança, da igreja da antiga aliança, são em essência as mesmas da igreja da nova aliança. Por quê? Porque a mesma pedra espiritual, a mesma fonte espiritual que eles tinham, é a que nós temos hoje, Cristo. Há diferenças? Sim, há diferenças nos aspectos externos, mas não na essência. Então, certamente os sacramentos hoje são mais plenos, são mais poderosos em seus efeitos, porque Cristo já veio. Além disso, nós temos alguns aspectos nacionais dos sacramentos que se perdeu. No entanto, o ponto é, em essência, eles significam, selam, demonstram e aplicam as mesmas verdades. Cristo
e os benefícios do pacto da graça. Então, nós podemos ver isso da seguinte forma: nós temos circuncisão e Páscoa, nós temos então batismo e ceia, antiga aliança, nova aliança. Nessa mesma estrutura nós temos, em ambas as dispensações nós temos a mesma estrutura, o sinal e selo da nossa entrada no pacto e a confirmação do pacto. Então nós temos a circuncisão e a Páscoa como entrada no pacto, né, circuncisão, e a confirmação do pacto, que é a Páscoa, e nós temos da mesma forma na nova aliança a confirmação no pacto, a entrada no pacto, melhor dizendo, e a confirmação, batismo e Santa Ceia. A estrutura não muda, muda-se os sacramentos, a essência permanece, a estrutura permanece. E caminhando então para o fim, para deixar a deixa para a próxima lição, nós vamos perceber que as crianças eram consideradas partes do pacto na antiga aliança. Veja a promessa que é feita entre Deus e o povo. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso criador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus, e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, que te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Todos estão reunidos, inclusive os meninos, para fazer aliança com o Senhor, para participar do juramento do Senhor e o povo, entre o Senhor e o povo. Esse texto de Deuteronômio claramente aponta para uma verdade que é reconhecida no Novo. As crianças fazem parte da aliança. E se elas faziam parte da aliança, na antiga dispensação, no antigo período da aliança da graça, participando então da circuncisão, certamente nós devemos seguir a mesma estrutura e a mesma lógica bíblica da história da redenção pactual firmada em Cristo. As crianças fazem parte da aliança, por isso elas devem ser inseridas no povo de Deus através do batismo. Se Deus permitir, na semana que vem nós vamos ver como o Novo Testamento entende essa verdade e por que muitas igrejas não batizam as suas crianças, tentando deixar muito claro o nosso ponto. O Novo Testamento compreende essas verdades. As crianças fazem parte da aliança de Deus, desde a antiga aliança e agora especialmente em Cristo, na nova aliança. Que Deus nos abençoe. Amém.